Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Cristina Torelli e te faço companhia a partir de agora. Gasolina, diesel e gás de cozinha estão mais caros. O impacto desses reajustes se reflete em toda a economia e nesses cenários quem ganha menos já sofre as consequências. Noemi prepara o almoço para ela e os filhos nesse fogão de lenha improvisado. A dona de casa mora na Ocupação Vitória, na divisa entre Belo Horizonte e Santa Luzia. Com o gás cada vez mais caro, essa tem sido a única alternativa. Está muito difícil, principalmente eu estou desempregada, eu estou vivendo de um auxílio. Mas é um auxílio assim, você tira o gás e o restante você tem que saber o que você vai fazer. Você come, você cuida da saúde. Para aguentar a alergia causada pela fumaça, Noemi toma um remédio a cada 6 horas. Quando chove, precisa levar o fogão para dentro de casa e os filhos também acabam respirando a fumaça. Eles tudo tomam remédio para bronquite. Precisa baixar, porque a gente não dá conta, a maioria está desempregado, não é fácil. A vizinha Ana também cozinha na lenha. Ela e o marido trabalham nessa horta na comunidade e é aqui que ela faz o almoço para quase 10 pessoas. O trabalho começa antes mesmo de acender o fogo. A gente vai no mato, pega o machado, corta com o machadinho, vem com o carrinho de mão e é maior sofrimento e luta. E às vezes está chovendo, barro, é tudo aqui que a gente faz. Na Ocupação Vitória, um botijão de gás custa cerca de R$ 130. Com o reajuste, muitas das famílias que hoje ainda cozinham com gás, agora também vão precisar usar a lenha. Aqui na Ocupação Vitória vai chegar um ponto que a gente ganha doação, né? Mas vai chegar um ponto que a gente não vai ter as coisas, mas não vai ter o gás para a gente cozinhar. O preço médio do botijão de gás no Brasil está em R$ 102,64, de acordo com a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O reajuste da Petrobras foi de 16,4% e em breve deve chegar ao consumidor. Dessa vez, um reflexo do cenário internacional de guerra. Toda essa questão da guerra da Rússia e Ucrânia, ela vem afetando quem são hoje os grandes produtores de gás no mundo. Está vinculado também aos países da OPEP, por certo. E aí você tem que fazer uma realocação dessa oferta. Se a Rússia vai produzir menos, quem é que vai produzir mais? Se você tem uma redução de ofertantes, o preço tende a subir. Além do preço do botijão de cozinha, o aumento impacta indústrias e todo o mercado de alimentação. O economista acredita que algumas medidas federais podem amenizar a situação, mas o preço vai continuar alto. Não é uma questão apenas brasileira, é uma questão de inflação mundial, vai aumentar. Isso gera impacto sobre taxa de juros, porque os bancos centrais do mundo afora vão gerar uma tendência de subida de juros, que gera um impacto de desaquecimento econômico. Então, quer dizer, vai haver um transbordamento e efeitos sobre todas as economias. Quase 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes, segundo a Serasa. Número próximo do recorde registrado há 2 anos, quando a pandemia do coronavírus foi decretada no mundo. Os principais motivos para tantas dívidas são a queda na renda e a alta nos juros. A situação apertou na pandemia e faz 3 meses que Silvia parou de pagar algumas dívidas. Meu marido perdeu o trabalho, tudo aumentou, aí fica difícil, né? No Brasil, mais de 40% das pessoas estão inadimplentes. São mais de 64 milhões de pessoas. O total de dívidas é recorde, 260 bilhões e 700 mil reais. É como se cada brasileiro endividado devesse R$ 4.022,52. O estado do Amazonas é o mais atingido, com mais da metade da população com alguma dívida. Desemprego, queda na renda média e as taxas de juros mais altas são alguns dos motivos para a atual situação de inadimplência. As dívidas vêm principalmente de gastos com cartões de crédito e bancos, seguido por contas básicas como água, luz e telefone e compras no varejo. Diante da inadimplência, o pior cenário para este professor de economia é dever para o cartão de crédito. Então isso aí é a pior coisa que existe, porque está trabalhando com taxa de juros de mais de 10% ao mês. Né? Nós estamos falando de mais de 200% ao ano. Isso é morte certa. Né? Então as pessoas têm que fugir do cartão. A partir daí,
ele deve também procurar outras fontes de recursos. O que é? Eu posso ir, por exemplo, com alguma garantia que eu tenho, vamos supor que eu tenho uma casa, ou um carro, alguma coisa, eu posso refinanciar, né, um carro, por exemplo. Eu posso usar um bem que eu tenho, dar como garantia. Por quê? Para reduzir os juros, porque o grande problema é que os juros são muito altos, né? Deve tentar renegociar a sua dívida. Conversar é sempre bom. O Março Amarelo é o mês mundial de conscientização da endometriose, uma doença que causa muita dor e pode até causar infertilidade nas mulheres. Liana sentia cólicas fora do normal quando chegava no período da menstruação. A endometriose que ela apresentava chegou a ficar tão séria que foi confundida com uma apendicite. Até ter uma vida normal, ela passou por 2 cirurgias. Até lá, foram muitos problemas. Eu tinha muita cólica menstrual e essas cólicas eram incapacitantes que me atrapalhavam de trabalhar, de ir à faculdade. Eu não conseguia engravidar, né? Me trouxe infertilidade. E com tudo isso, esse quadro de dor crônica, veio também a depressão. Eu precisei ser tratada por um médico psiquiatra, tomei antidepressivo, tomava remédio para dormir. Tive problemas gastrointestinais. Quando encontrou o tratamento e a atenção certos, Liana ganhou qualidade de vida. E foi nesse momento que ela engravidou de Benjamin. De uma mulher que não conseguia suportar as dores mensais, ela se transformou na mãe mais adorável para a família. A endometriose é um problema mais comum do que se imagina. Estima-se que aqui no Brasil, 10 a 15% das mulheres sofram com esse problema. Em Fortaleza, são cerca de 400 mil e 40% delas têm a possibilidade de desenvolver algum tipo de infertilidade. A endometriose ocorre quando o tecido do endométrio, que prepara o útero para uma possível gravidez, se forma em locais inapropriados. A mulher sangra todo mês e isso pode acontecer fora do útero, nos ovários, na bexiga ou no intestino. E isso provoca sintomas bem exagerados. Entre eles estão a dor antes da menstruação, dor durante as relações sexuais, cólicas muito intensas, dor crônica na região pélvica, fadiga e exaustão, sangramento menstrual muito intenso ou irregular, alterações intestinais e urinárias e dificuldade para engravidar. Esta ginecologista lida com reprodução humana e conhece bem mulheres que enfrentam a endometriose. Ela destaca a importância do Março Amarelo, mês mundial da conscientização da doença. Até porque o pensamento de que as mulheres necessitam passar pela dor mensal é algo cultural na nossa região e precisa ser combatido. Um fator de risco muito importante para a endometriose é histórico familiar, só que é uma doença que sofre influências diversas de alimentação, de dieta, da prática de exercício físico, do abandono ao tabagismo, do abandono ao consumo de álcool. Isso são todos fatores ligados ao nosso cotidiano, ao nosso estilo de vida, que pode provocar a melhora da doença. A Liana sofreu bastante, mas usou o exemplo para levar mais informação para outras mulheres através de um grupo de apoio inédito. A gente troca dicas de que médico você pode ir, quais os tipos de exame que você tem que fazer, né? A importância de você ter realmente um especialista que saiba lidar com a doença e o acolhimento, né? Esse sentimento de pertencimento dentro do grupo, de identificação, isso nos fortalece. Quase 100 produtos no Brasil têm uma marca que é um diferencial na hora de comercialização. É o registro de indicação geográfica, que informa o local de origem da mercadoria, um incentivo a mais na hora de o consumidor fazer a compra. Com características únicas, o mel produzido no norte de Minas Gerais começou a ter destaque após pesquisas indicarem suas características terapêuticas. Agora, o produto recebeu o selo de indicação geográfica na espécie de denominação de origem, ou seja, mel escuro assim, feito a partir do trabalho das abelhas e dos pulgões que vivem na aroeira, sol produzido no norte de Minas Gerais. Foi uma conquista muito importante, não só para os apicultores do norte de Minas, mas também para os parceiros que sempre vinham contribuindo para essa conquista. Atualmente, o Brasil tem 98 produtos com indicações geográficas registradas. É o caso do queijo canastra de Minas Gerais, do vinho do Vale do Vinhedo, no Rio Grande do Sul, e do camarão da Costa Negra, no Ceará.
A lista também inclui cafés, frutas, artesanatos e pedras. O registro de indicação geográfica é concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE, e pode ser de duas espécies: indicação de procedência e denominação de origem. O Ministério da Agricultura auxilia os produtores locais a conseguirem o registro, que pode ser um diferencial na comercialização do produto. Para o registro dessa propriedade intelectual pelos produtores, temos algumas regrinhas aí a serem seguidas, né? Primeiro é delimitada a área de produção, definidas as características do produto, o método de produção desse produto e o controle que vai ser estabelecido em cima desses produtos. O Boletim de Notícias está terminando. Até a próxima!